Graça e paz a todos os irmãos, amigos que estão nos ouvindo. Quero vos convidar para fazermos uma leitura de um texto e aprendermos aquilo que o Espírito Santo tem para nos ensinar dentro desta leitura, baseado no livro de 2 Reis, capítulo de número 23. Estarei fazendo uso da Bíblia de Estudo Pentecostal, revista e corrigida, edição de 1995, uma Bíblia que já possui algum tempo. Tenho aí aprendido muito da parte do Senhor através da sua palavra, mas você poderá fazer uso aí de outras versões. Sabemos que o Espírito Santo ele tem convidado a nós para juntos estarmos aqui reunidos. Eu tenho certeza que se você chegou a esse vídeo é porque Deus quer falar também com você através da sua palavra, assim como Ele deseja falar comigo. O título desta leitura aqui vai falar sobre Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Para uma leitura, no primeiro momento, você que está chegando agora no capítulo 23 de 2 Reis, faz necessário nós entendermos quem é esse Josias. Ele é um dos reis da linhagem de Davi, que de início reinou sobre todo Israel, mas que após ali a idolatria e o afastamento do rei Salomão a respeito da sua fidelidade para com Deus, agora na pessoa do seu filho chamado Roboão, um pouco mais à frente, Deus permite ali, faz com que ocorra ali a ruptura deste reinado sobre toda a nação de Israel, na qual a linhagem de Davi estava tendo. Davi ele reinou ali 40 anos, Roboão também teve o seu tempo, mas nesse momento de Roboão, quando ele teve a oportunidade de estar ali cumprindo e seguindo os mandamentos, as orientações do Senhor nosso Deus, qual seu pai Davi, por descendência, havia realizado, ele procurou ser um pouco mais severo, alguns até dizem ser muito mais severo, perante ao povo no que se refere à sua administração, ao ponto dele chegar a expressar que se o pai dele, Salomão, ele foi severo, ele seria ali, em termos de proporção, de um polegado, meu pai, ele colocou ali as costas do grau de severidade, em termos de dimensão, e o povo não aceitou, e houve ali conspirações contra ele, mas isto em cumprimento daquilo que Deus já havia falado através dos profetas, seus servos, que devido a esse distanciamento, principalmente do seu pai, Salomão, da vontade de Deus, Deus iria fazer ali essa divisão, permitir essa divisão, provocada pela infidelidade de Salomão. Ele ia entregar no primeiro momento, como nós temos o registro bíblico, na mão de outro. Não é o objetivo da nossa história aqui, mas ele entregou essa outra parte para Jeroboão, aquele que é conhecido como filho de Nebate, a qual muitos reis durante toda a história dos livros dos reis registrados, que muitos também têm destaque pormenorizado no livro das crônicas, primeira e segunda crônicas, fez como um exemplo a muitos outros também pecarem contra o Senhor nosso Deus. Mas o fato é que a linhagem, agora o reino dividido, se seguiu, e Josias, ele foi um dos homens da descendência da linhagem de Davi, a qual chegara aí a sua pessoa, o seu momento durante a história de estar aí reinando, por volta do ano
pouco antes de 630, né, e um pouco depois de 650, seu pai, chamado Amon, reinou tão somente 2 anos, conforme o registro bíblico relata no capítulo 21, versículo de número 19, reinou somente 2 anos, e segundo a história, por volta do ano 650 ele começou a reinar antes de Cristo, 652, por assim dizer. Então Josias ele acaba assumindo essa posição, e ele reinou ali até o ano o ano 610 aproximadamente, ou esteve ali sob o seu domínio o reinado de Judá. Mas depois de Davi teve ali Salomão, teve Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeroão, Acasias, Joás, Amazias, o rei Acasias, conhecido também como rei Uzias. Teve também ali Jotão, Acás. Conhecemos o rei Ezequias, da linhagem ainda de Davi. Esse Ezequias, ele era bisavô de Josias. Esse Ezequias é aquele a qual Deus acrescentou 15 anos de vida. Um homem também que fez muita coisa agradável diante de Deus. Mas teve um filho chamado Manassés, que foi um dos piores reis que Judá teve, pois de forma escandalosa, um tanto às vezes absurda, quando nós lemos os relatos das atitudes que esse seu avô, avô de Josias, que nós vamos estar conversando hoje sobre Josias, mas só para você se situar no tempo, seu avô fez coisas terríveis ao ponto de que até passar os seus filhos pelo fogo. Ele fez práticas de adivinhação pelas nuvens, também praticou. Aqui diz que era agoureiro, segundo o texto de 2 Reis 21, versículo 6. Instituiu inclusive adivinhos e feiticeiros. E ele prosseguiu, diz a Bíblia, a fazer mal aos olhos do Senhor, para lhe provocar a ira. Ou seja, ele fez coisas terríveis. Seu filho, chamado Amon, depois de 55 anos de Manassés no reinado, ele assume, e por 2 anos tão somente fica no trono, quando Josias ele assume. Esse tempo de Manassés está referido no primeiro versículo do capítulo 21 do 2 Reis. Começou a reinar ali Manassés com 12 anos e reinou 55 anos ali em Jerusalém. E quando Manassés ele dorme com seus pais e é sepultado no jardim da casa do rei, no jardim de Uzá, Amon, seu filho, ele reina. Nessa época, Amon estava agora com 22 anos de idade. Ele começa a reinar e reina só por 2 anos. Ele tem ali servos que conspiraram contra ele e o mataram. O pai de Josias foi morto devido a uma conspiração. Ele mataram ali na sua própria casa. E o povo da terra feriu todos aqueles que haviam conspirado contra Amon e contra o rei Amon. E diz que o povo da terra, naquela época, eles colocaram a Josias, seu filho, no seu lugar. Josias ainda era tenro de idade. O versículo 1 do capítulo 22 inicia dizendo ali a referência da sua idade, quando ele começa a reinar. Faz referência também ao tempo em que ele exerceu esse reinado, que foi de 31 anos de idade. A Bíblia não esconde o nome da mãe dele, chamada Gedida, filha de Adaías, de Boscate. E o que é interessante, que mesmo tendo um avô terrível, ele, segundo o registro bíblico, ele fez o que era reto, ele fez o que era agradável diante dos olhos do Senhor, e ele anda nos caminhos de seu pai Davi, ou seja, da sua linhagem, da sua descendência, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda.
A história do capítulo 22 é uma história linda, maravilhosa, que mostra esse jovem, após algum tempo agora, estudando, se aperfeiçoando dentro das suas atividades. Quando ele já estava agora no 18º ano, ou seja, ele começou ali com 8 anos de idade, no ano 18º do rei Josias, ou seja, aqui reinando agora, pegar 18 mais 8, nós vamos chegar aí a essa idade de 26 anos de idade. Ele chama ali alguns homens, entre eles o filho de Azalias, chamado Zafã, que era seu escrivão, e também ali a pessoa dele encaminha esse moço para a presença do sumo sacerdote, que na época estava ali exercendo essa função, chamado Ilquias, tá? E ali ele fez então com que esse escrivão Zafã chegasse até ele e ali tomasse das mãos de Ilquias ali todo o dinheiro da casa do Senhor, a qual os guardas que tinham ali no umbral da porta estavam ali responsáveis por ajuntarem todo aquele recurso que vinha do povo. Ele falou assim: você vai buscar isso deles e vai dar esse dinheiro que Ilquias, o sacerdote, colhe junto ali com aqueles que estão nas portas ali para recolher do povo os recursos que vêm para a casa do Senhor, e vocês vão distribuir esse dinheiro, trazer na mão daqueles que estarão encarregados da casa do Senhor, para que eles façam a obra na casa do Senhor e reparassem todas as frestas, todas as fendas que haviam ali na casa do Senhor. O jovem, então, desde os 8 anos de idade, passou aí 18 anos observando muita coisa, e quando agora, nesse tempo determinado, permitido por Deus, ele então traz a essa observação, essa necessidade de que não dava mais para tolerar a casa do Senhor sendo tratada ou com tanto descuido que há tanto tempo ele estava ali a observar. E ele então toma essa atitude. E assim, nessa atitude, ele recolhe esse recurso, coloca nas mãos realmente daqueles que estavam preparados ou iriam realmente fazer o que deveria ser feito. Então, foi colocado na mão de carpinteiros, a Bíblia vai dizer no versículo 6, aos edificadores, aos pedreiros, para que eles pudessem comprar todo o material necessário, entre madeiras, pedras lavradas, de forma que pudessem ali então reparar a casa do Senhor. Quando nós observamos esse tempo em que Josias ele assume o trono, e passado esses 18 anos, quando ele chama Zafã, o seu escrivão, para trazer essa comunicação a Ilquias, que era o sacerdote, que tinha ali a detenção junto com aqueles que coletavam os recursos para a casa do Senhor, para aplicar na casa do Senhor, e eles não assim estavam fazendo, Josias então ele toma uma atitude de fazer com que eles estivessem trazendo, agora direcionado aquele recurso para que ali ele pudesse colocar nas mãos daquele que realmente ia fazer, porque aqueles que estavam coletando não estavam colocando em exercício essa manutenção do reparo do templo. Por isso a Bíblia fala aqui que as fendas da casa estavam ali abertas e precisavam ser reparadas. Então, a fidelidade daqueles que começaram agora a fazer uso daquele recurso para realmente repararem a casa do Senhor foi evidenciada. A Bíblia registra que até mesmo não havia necessidade de fazer conta a respeito daquilo que eles estavam fazendo. Por quê? Porque a partir de agora o registro bíblico vai dizer que eles entregavam nas mãos daqueles que estavam realmente fazendo a obra, que eram os pedreiros, os carpinteiros, e a Bíblia diz porquanto eles procediam com fidelidade. Então não requeria ali nenhum esforço no sentido de ficar ali prestando contas, pois o resultado era visual. E Ilquias então, quando agora as coisas começam a ser trabalhadas dentro do templo, da casa do Senhor, as fendas sendo reparadas, ele agora, que outrora estava ocupado em buscar ali, talvez, a sua zona de conforto, e não fazendo uso daquilo que precisava realmente ser feito, e agora, por isso que o Josias vai lá e tira isso das mãos dos sacerdotes, coloca na mão
de quem realmente vai fazer a obra. E ele então, ele vê, segundo o texto bíblico, um tempo, eu entendo assim, onde ele agora encontra dentro da casa do Senhor algo que estava perdido. E é interessante, porque a expressão bíblica, no versículo 8 do capítulo 22 do livro de 2 Reis, mostra que esse sumo sacerdote, Ilquias, ele comunica ao escrivão Zafã a expressão: achei o livro da lei na casa do Senhor. Nós entendemos que momentos anteriores ao reinado de Josias, era seu pai Amon, que também, ainda que por 2 anos ele reinou, ele fez ainda o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera seu pai Manassés. E pode ter motivos de esse livro da lei ter sido até mesmo propositalmente, há uma linha de pensamento assim, para proteger contra qualquer atitude que Manassés, seu avô, ou mesmo seu pai Amon, pudesse ali exercer. Veja que eles ficaram 55 anos no trono, Manassés mais 2 anos seu filho Amon. E agora, após 18 anos do reinado de Josias, vemos aí então que essa iniciativa por parte do rei Josias em estar inclusive reparando o templo do Senhor, eu entendo que Ilquias agora, que se era protetor desse livro, ou se realmente ele já não sabia onde estava esse livro, ele tem tempo agora para procurar, e quando ele procura, ele acha. E ele encontrando, ele comunica a pessoa de Safã, ou Zafã, se a pronúncia é correta, que era escrivão do reinado ali de Josias, e comunica a ele que eles haviam encontrado o livro da lei na casa do Senhor. Estou trazendo todo esse entendimento para que você possa contextualizar quem é esse Josias, um pouco da sua história e algumas interações iniciais que surgiram, ou outros resultados no momento em que ele se dispõe, já agora com 26 anos de idade, 18 mais os 8 de idade que ele tinha, quando começou, 26, isso mesmo. Ele agora tem a visualização da casa do Senhor sendo reparada. O testemunho do versículo 7 mostra que eles procediam com fidelidade, ou seja, estavam realmente reparando, fazendo uso do recurso que vinha ali para a casa do Senhor. E Ilquias, então, ele encontra esse livro, ele acha esse livro. Ele, pela pessoa de Josias, eu entendo que ele tirou ali o foco de ficar observando somente os recursos ou a fenda da casa, visto que ele não fez nenhum reparo desse período. Nós encontramos aqui a Bíblia, nós entendemos então que a reforma estava parada, não estava em prática, e talvez não sabiam se era o momento certo ou não. O fato é que os recursos estavam chegando, e quando chegando ele não colocou em prática a tempo, Deus ele tira da mão de Ilquias, que estava administrando isso com aqueles que estavam ali a cargo de estar ali nas portas, nos umbral da porta, para ajuntaram e ajuntavam ali o recurso do povo, não faziam, tirou-se da mão deles e colocou ali na mão daqueles que realmente iriam fazer. O fato é que Ilquias, o sacerdote, ele encontra esse livro da lei do Senhor, e ele chama então esse escrivão e fala: eu achei o livro. Ilquias, ele lê esse livro para que o escrivão Zafã ele escutasse, de forma que o escrivão ele toma aquela palavra e tem ali uma postura, uma reação de levar ao rei ali aquela notícia. E ele vem ao rei e faz referência ao rei, a resposta, e disse a ele: teu servo, ou os teus servos ajuntaram dinheiro, ou seja, traz o relatório daquilo que
estavam ali correndo na casa do Senhor, tem colocado ali na mão daqueles que estão fazendo a obra, estão encarregados da casa do Senhor, ou seja, traz um relatório para o rei Josias, e também faz saber, naquele momento, para a pessoa do rei, que o sacerdote Uquias tinha ali lhe dado um livro. E Zafã agora, da mesma forma em que Uquias ele dá o livro a Zafã, e ele o leu, né? No caso Zafã leu esse livro, entendeu, ele lê também agora diante do rei. E quando o rei ouve, ou seja, quando o rei ele toma conhecimento claro, vivo, daquilo que estava ali descrito, ele tem uma reação que o versículo 11 registra: lá rasgou as suas vestes. Ou seja, uma atitude em que, pelos relatos bíblicos nós conhecemos, quem assim o fazia estava com um ato profundo de arrependimento, de humilhação, buscando aí a misericórdia do Senhor. O rei Uquias, disse para o sacerdote, a partir daquele momento que ele toma ciência daquilo que Zafã havia acabado de ler para ele, ele manda chamar Uquias, ele monta ali uma equipe junto com Uquias, onde teve ali 5 pessoas como membros dessa equipe. Entre eles estava o próprio Zafã também, seu segundo membro, que era escrivão. Estava ali Aquibor, filho de Micatias, ou Micaías, né? E também Asaías, que era servo do rei, junto com o próprio Zafã. Então tínhamos Ilquias 1, Aicão 2, Zafã 3, Aquibor 4 e Asaías 5. Eles chamam ali e o rei fala com eles de forma a que eles tomassem ali aquela comitiva e fosse consultar ao Senhor. Não só por ele, mas pelo povo, por todo o Judá, com base naquilo que eles haviam lido e escutado através daquela leitura do livro que foi achado dentro da casa do Senhor, o livro da lei que foi encontrado lá na casa do Senhor. Porque ele entendeu no rei Josias que grande, não pequeno, grande, ele entendeu que era o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto Josias sabia o que os seus pais haviam feito, o que seu avô havia feito, o que seu pai Amon havia feito, e que a Bíblia relata nos momentos, já comentamos aqui com vocês, naquilo que descreve aí o capítulo 21 do livro do 2º Reis. E a razão pela qual ele entende que o Senhor estava ali para tão logo exercer a sua ira sobre toda a nação a qual ele era ali rei. Pois o versículo de número 13 finaliza mostrando: porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Essa atitude é uma atitude pertinente, ou como resultado, irmãos, que acontece não só nessa história onde nós vemos Josias, o rei Josias, rei de Judá, ter essa reação por volta aí do ano 652 começou a reinar, 640, 639 antes de Cristo, aproximadamente, em torno dessa data, que ao ler e entender a palavra do Senhor, ele tem de reação. Pois todo aquele que lê a palavra do Senhor e medita nela, vai ter revelado na sua vida a sua real situação. É uma leitura que o próprio
Deus, ele permite que nós, através, como espelho, a palavra, refletir qual a nossa real situação diante de Deus, diante daquilo que nós imaginávamos ser para nós mesmos, que muitas vezes nos colocávamos numa situação de conforto, achando que está tudo bem. Mas quando nós nos confrontamos dentro daquilo que é o padrão que Deus estabeleceu para que nós, em boas obras que Ele estabeleceu, nós andássemos e por ela nós tivéssemos ali a Sua palavra que nos guia a vida, a condução de todo o nosso ser, em todas as áreas, no centro da vontade de Deus, ele vai ter conhecimento do quão distante o ser humano, ou aquele que lê, ele está. E o quão carente e necessitado, dependente o homem, ele precisa se colocar diante da presença do Senhor. Tendo essa reação como Josias teve de se humilhar, de se colocar numa condição de responsável, não só por aquilo que ele entende agora que ele é responsável, mas por tudo aquilo que em ele ou continuar ou querer omitir para aqueles que estão ao seu redor, traria de consequência não só para si, mas para toda a sua família e toda a sua nação, a qual o Senhor tinha colocado ele como regente naquela época. Ele tomou uma atitude de querer buscar agora diante do Senhor qual era realmente a imensidão ou a intensidade ou daquilo que iria acontecer perante aquilo que agora ele tem conhecimento como ato consequente das práticas que seus pais, que a própria nação havia praticado. Todos nós que temos esse acesso à palavra de Deus, entendemos com profundidade e abrimos nosso coração, nós vamos chegar à condição que nós precisamos, somos necessitados mais do que nunca da misericórdia do Senhor, da sua presença, da sua graça, que eu glorifico a Deus, irmãos, por Jesus, aquilo que foi profetizado, ele veio manifestar esse amor imensurável da parte de Deus para nos resgatar. Porque aquilo que foi lido no livro da lei, que estava na casa do Senhor, por Josias, aquele momento ali da história, realmente é aquilo que também aquele que hoje lê entende, que todos nós estamos condenados. Todos nós estamos condenados. A reação de Josias foi agora querer saber quando que ia acontecer isso. O que iria acontecer, ele entendeu que a palavra diz que iria. Mas quando ele então, ele pede para que essa comitiva vá buscar consultar o Senhor acerca das palavras daquele livro, ele tinha certeza, pois ele confirmou, o furor do Senhor se acendeu contra nós. Nossos pais não deram ouvidos. E ele quer saber acerca disso, o que vai acontecer. A partir do versículo 14 desse capítulo 22, ainda não adentramos ainda no capítulo 23, mas para que contextualizamos muito bem esse relato histórico, está lá, Aicão, Zafã, Aías, todos os demais, Ilquias, eles vão à casa de uma mulher conhecida como Ulda, uma profetisa, seu esposo chamado Salum. Esse moço, esse homem qual era seu esposo, vai nos mostrar que ele era neto de um dos guardas da vestidura, que trabalhava ali, cuidava do guarda-roupa do rei Josias, mas ela morava numa segunda parte, diz a Bíblia, ali de Jerusalém. Hoje em dia a gente teria se ela morava na periferia, ela não vivia no meio do convívio daqueles que chamados de primeira classe, ou que estavam tão próximos do rei.
A Bíblia faz questão de trazer, até em forma de parênteses, que ela habitava em Jerusalém na segunda parte. E eles chegaram até ela e falaram todas aquelas palavras que o rei havia lhes orientado a buscar razão, pois Josias estava ali tremendamente preocupado. Deus então, com sua misericórdia e graça, nesse ato de Josias querer buscar entender aquilo que ele havia revelado na sua palavra, que aquelas consequências seriam inevitáveis, ele busca ali qual seria a solução, ou pelo menos aquilo que viria de acontecer, ou entender qual a sua reação, o que ele deveria praticar frente àquilo que agora ele conhece. Esse é algo importante que a gente aprende dentro da palavra do Senhor. Quando nós vamos estudando, entendendo o que Deus vai revelando e as consequências que estão determinadas àqueles que desobedecem e distanciam do Senhor, ter aí uma preocupação de como resolver ou como tratar essa situação frente à evidente determinação e prática de juízo que está reservado àqueles que assim desobedeceram. E ele viu, ele conheceu a história, pelo menos, declarar em detalhes do seu avô Manassés, as atrocidades que ele assim praticou. Deus usa aquela mulher, Uda, ainda que está lá na parte mais remota da cidade, para trazer uma resposta. E eu já vou falar para vocês a resposta que ela trouxe da parte de Deus em resposta às indagações que aquela equipe trouxe através do rei Josias, aquela indagação acerca do que se trataria aquilo que está na lei, o que ia acontecer, dado que ele reconheceu que os seus pais haviam ali cometido grandes atrocidades e ainda não tinha presenciado os juízos como consequência do que a própria lei fala a respeito daqueles tais pecados. Nos ensinando, dentro desse contexto, irmãos, que existem coisas que às vezes você está praticando, ou eu estou praticando, que às vezes nós temos por menor importância, ou até por não haver nenhuma imediata reação ou retaliação, ou um juízo imediato da parte de Deus, uma resposta determinada pela sua palavra para as nossas vidas, achamos que estamos agindo de forma correta, porque muitas vezes nós não precisamos de consertar. O fato é que essa história vem nos mostrar um exemplo de que muitas vezes são consequências que vêm a longo prazo, pois a misericórdia do Senhor ela é grande, ela se renova a cada dia, e ele sempre dá a oportunidade ao homem se reconhecer, e que por vezes ele não assim o faz. E as consequências das suas atitudes, principalmente daquele que está na liderança, ela não fica tão somente dentro do seu raio de ação individual, mas naquilo que ele exerce de influência, abraça toda aqueles que estão sobre a sua tutela, que praticam de igual modo, mais ou menos proporção àquilo que ele realmente assim já o fazia, como tem sido o exemplo para a sua nação terrível que Manassés foi. E toda a nação de Judá estava aí entregue à idolatria, fazendo coisas terríveis. Daí a importância de nós estarmos dando aí o correto exemplo, ainda que cada um futuramente venha se desviar, seja ele pelas seus pecados ou suas próprias concupiscências, suas fraquezas. Mas nós vemos que Manassés influenciou muito. Então, Deus ainda não havia permitido ou colocado em prática todo o seu juízo a respeito daquilo que, como consequência, eles haviam ali de mal plantado, e eles haveriam de colher. Então Josias estava vivendo um momento em que agora, tendo conhecimento, ele fala, quando será que vai começar a acontecer essas coisas? Eu entendo assim a razão para ele montar aquela equipe e ele vai até Uda. Uma outra observação que eu me preocupei em buscar é entender quais eram os profetas que estavam agindo naquela época, onde o rei Josias ele tem
ali exercido o seu reinado. E nós vamos encontrar pelos relatos bíblicos que o profeta Sofonias, profeta Naum, o próprio profeta Jeremias é aqueles que estavam ali ou atuaram nessa ordem do início até o final do seu reinado. Temos aí primeiro Sofonias, depois Naum, Jeremias. E nós vamos observar também alguns outros que a própria Bíblia vai estar fazendo referência que exerceram o seu ministério no período desse reinado. Não é novidade para aqueles que estudam a palavra do Senhor, mas aqueles que não conhecem, se quiser tirar a sua dúvida com relação a isso, é só você abrir a palavra do Senhor lá no texto do profeta Sofonias, por exemplo, nos capítulos, os livros ali um pouco antes do Novo Testamento, você vai encontrar ali o profeta Sofonias, que ele trabalhou, atuou ali cerca do ano 630, e o próprio texto vai alegar, mostrar-nos que esse profeta, Deus usou, ele era filho de Cusi, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon. Ou seja, Deus usou ele nesses dias. Quando você encontra também Abacuque, que é um texto que está aí anterior a este livro profético, você vai encontrar também o peso que viu o profeta Abacuque quando ele clamou ao Senhor, e você vai observar que ele foi um homem que Deus o usou para profetizar, ajudar no momento em que também esse rei Josias, ele atuou, trabalhou. A Bíblia de Estudo Pentecostal vai nos mostrar que foi no ano 606 a.C. que ele começou, ainda que é o livro provável da data da sua atuação, em que Josias começou ali a trabalhar, a reinar sobre Judá. Então, Abacuque ele mostra ali grande parte da postura, da reação em que a pessoa ali do seu pai de Josias, Amon, e também de seu avô Manassés, haviam ali deixado de legado, e que agora, no ano 606, já estava ali aquela nação colhendo como resultado daquela desobediência, que Josias agora estava preocupado, queriam colher. Mas avançando aqui, dentro dessa meditação, Uda traz a resposta da parte de Deus, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, versículo 15, capítulo 22. Você traz resposta àquele homem a qual tem enviado vocês a mim, e diga para eles assim: assim diz o Senhor, eu trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. O Senhor, ele não contradiz a sua palavra. Então, ele só teve aqui uma confirmação a respeito daquilo que Deus já havia falado através da sua palavra. Eu vejo aqui, irmãos, que Deus, ele permite o homem fazer esta consulta, porque é natural que nós, muitas vezes, quando lemos, a gente não quer aceitar aquilo que está escrito ali. Ou se aceitamos, muitas vezes a gente fica na dúvida, quando que isso vai acontecer? No caso de Josias, eu entendo que foi assim. E a resposta que Deus dá é aquilo que ele já tinha revelado através da sua palavra. O que eu entendo aqui, irmãos, que quando nós somos levados a consultar ao Senhor através de um servo dele, no caso aqui eles consultaram Uda, poderiam ter consultado outros homens que trabalharam ali, auxiliando o seu trabalho, mas eles foram. Ele lembrou dessa mulher que com certeza ele sabia que ela tinha ali da parte de Deus uma resposta para trazer. Começou com 8 anos de idade, agora com 26, tomando essa ciência,
Eu acredito que esse período de 18 anos que ele esteve ali reinando, ele pôde ver um bom testemunho da vida de Uda, a qual ele teve agora ali um impacto, um crédito, a que ele então comissiona aquela equipe, aquela comitiva para consultar da parte do Senhor aquilo que ela tinha a transmitir. E aqui a marca do verdadeiro profeta de Deus, a profetisa do Senhor, que vale até para os dias de hoje, é quando ela não fala nada além daquilo que está na palavra do Senhor. Não inventa nada, mas simplesmente confirma aquilo que Deus já havia falado que haveria de fazer. E ela diz assim: vai acontecer isso porque me deixaram, queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira. E por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ela transmite, como o rei de Judá vos enviou a consultar o Senhor. Assim direis, assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouviste. A mensagem que ela ainda transmitiu agora pessoalmente ao rei. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, porquanto ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para a maldição. Como você teve a reação de te rasgar aí as suas vestes, ou seja, você chorou perante mim, você se humilhou perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. A Bíblia não traz aqui nessa passagem um relatório das palavras que Josias apresentou diante de Deus para se humilhar, para se compadecer ali, como diz o texto aqui, enternecer diante do Senhor. Mas o fato é que Deus ouviu. E agora essa profetisa Uda está transmitindo a ele que, olha, vai vir tudo aquilo que foi profetizado a respeito daqueles que desobedecem, que deixam o Senhor, que queimam incenso aos outros deuses, vai vir. Mas como você se preocupou em estudar a minha palavra, como você ouviu tudo aquilo, ou seja, atentou para tudo aquilo que vai acontecer para este lugar, e você se humilhou, você procurou buscar a minha face, buscar a minha misericórdia, eu entendo assim. Ele disse para Josias, Deus, através daquela profetisa: pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à sua sepultura, ou à tua sepultura. E os teus olhos não olharão o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tomaram a trazer ao rei a resposta. Eu fiz questão de trazer todos esses pormenores, ainda que demandou um tempo grande, mas aqueles que querem estudar a palavra de Deus, ele tem que ter aí um entendimento completo daquilo que Deus quer transmitir para nós através da sua palavra. E nós vamos ver agora Josias tendo uma reação de ajuntar todo o povo e renovar o pacto do Senhor, porque a nossa fidelidade a Deus, irmãos, garante a nossa salvação pela fé em Cristo Jesus hoje, pela graça e misericórdia revelada de Deus Pai. Para a época onde eles estavam vivendo, no momento da esperança, da fé naquele que haveria de se manifestar, e que nós cremos e entendemos pela Escritura que foi através dessa linhagem de Davi, a qual veio aí a manifestação do meu e do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aí que Deus não poupou a sua descendência, seus filhos, as consequências dos juízos perante as desobediências e renúncias voluntárias
do amor que Deus havia declarado ao seu povo e praticado, demonstrado ao seu povo. Ele permitiu o juízo, a correção, ainda que em tempos como o rei Josias, homens se levantaram e se humilharam. Deus, ele permitiu ainda ali, por sua fidelidade daqueles que ali estavam, por trazer aquele avivamento que o Senhor trouxe. Nós vamos ver agora no capítulo 23, através de Josias. Isso apenas, que fique bem claro, apenas adiou a destruição iminente de Judá. Não anulou, não pôde evitá-la. Quando nós observamos os versículos 18 e 19, ele fala assim: porém o rei de Judá que veio vos consultar, assim direis, que o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se entreneceu, te humilhou perante o Senhor, te ouviste, contra os seus moradores seriam assolação, maldição, rasgaste as suas vestes, choraste perante mim, eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te juntarei, e você não, junto aos seus pais em sepultura, seus olhos não verão o mal que hei de trazer, ou seja, o Senhor falou que vai trazer, ele só adiou. Razão pela qual então nós temos agora o capítulo 23 de 2 Reis, tendo todo esse cenário histórico, mostrando aí o agir de Deus e o quanto ele estava agora tratando a respeito da pessoa com a pessoa de Josias, esse particular, o quanto ele agora se arrependeu, se humilhou perante o Senhor. Deus trouxe essa promessa para ele, porque ele agiu dessa forma. Deus poderia de imediato, para cumprir essa promessa, ele agora com 26 anos de idade, em torno disso, um pouco mais agora, quem sabe não sei o tempo exato, todo o discorrer dessa história, levar ele a óbito e já praticar o seu juízo perante toda aquela nação, e a palavra do Senhor continuaria sendo válida, seria cumprindo na vida do seu servo. Pois ele falou: eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à sepultura. Ou seja, não vai acontecer no tempo que você estiver vivo, mas na hora que você morrer vai vir acontecer isso. Como o homem ele não sabe o dia do amanhã, eu entendo que Josias agora, a partir do versículo 1, quando tem o título aqui, Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Eu não li ainda nenhuma passagem para frente, essa leitura eu fiz há muito tempo atrás. Mas o Senhor nos permite agora, dentro desse devocional, trazer contigo. Eu vou estar fazendo essa leitura junto com você. E ver aí, eu entendo, sem começar a ler, o quanto Josias ele tinha esse sentimento de passar isso também para os demais, para os povos, para aqueles que estavam sobre a sua liderança. Como que dizendo: olha, tome o exemplo que eu tive e colham a forma, tome o exemplo da semente que eu plantei e colham como eu estou a colher. Porque o juízo está determinado para a terra, para os povos que voluntariamente continuam se rebelando ao Senhor. Isso me faz lembrar, irmãos, de uma passagem no Novo Testamento em que muitos acabam por negligenciar, não conhecer. Da mesma forma está ocorrendo nos dias atuais. Nós cremos que agora esse Jesus que já manifestou da linhagem de Davi, que está aí registrado nos textos da nova aliança, que ele um dia prometeu que vem buscar o seu povo. Ele vem buscar a sua igreja. E ele vai trazer a juízo, quando neste momento de buscar o seu povo, tudo aquilo que está determinado para aqueles que desobedecem a sua palavra. Há pessoas que têm julgado ser tardia esta resposta, esta promessa de Deus de buscar o seu povo, mas usando o Espírito Santo, a pessoa de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas ele é longânimo para convosco,
não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como um ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, a expressão bíblica aqui no versículo 11 da carta de 2 Pedro, capítulo 3, traz aí uma pergunta que se estende e ela finaliza no versículo 12, que eu quero fazer também para mim e para você. Havendo depois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão? Olha o versículo 12. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também de nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Tende por longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo a salvação, a longanimidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus me fez lembrar pelo Espírito Santo aí esta passagem daquilo que agora Deus permitiu que no tempo de Josias não viesse sobre ele o juízo. Assim nós comparamos com aquilo que está no Novo Testamento reservado para aqueles que estão hoje, tal como a geração de Manassés, agindo contrariamente à vontade de Deus. Mas quizá Deus permita hoje nós, tal qual Josias, e que agora nós vamos ver a partir do versículo 1 do capítulo 23, abrir o nosso coração e divulgar isso a outras pessoas, porque agora ele ajunta o povo para que o povo agora renove o seu pacto com o Senhor, em buscar a seguir ao Senhor, para que no tempo deles também outros que ali estavam junto com Josias, não só ele agora, tivesse a promessa de estar vivos, ou enquanto vivos, melhor dizendo, nesse plano, eles não colhessem aquele resultado que estava reservado de juízo para aqueles que desobedecessem a Deus. Mas que fizessem, quem sabe, tal qual Josias fez, de se rasgar e se humilhar no sentido dos seus vestes, num ato de humilhação, e ouvisse o que o Senhor tinha falado, ou tenha falado a respeito do que ele está também hoje, eu falo, nós devemos ter a mesma atitude de estar reservado para aqueles que voluntariamente rejeitam e querer se distanciar de Deus, possamos nós alcançar esta graça e a misericórdia do Senhor e o Senhor nos preservar. E nós passarmos desta para uma outra vida em que nos aguarda o Senhor, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, morrer em paz e um dia ter a promessa e viver, ter a certeza que nós iremos um dia ressuscitar no corpo glorioso, ao corpo de Cristo. Está profetizado, determinado no Novo Testamento. Ou quem sabe estarmos aí nesse dia do Senhor, acolhidos com Ele, onde a terra estará recebendo ali o seu juízo, nós estamos para sempre com o Senhor em glória, gozando a paz, a alegria, a comunhão, que fora resultado da nossa atitude de fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo em nosso lugar. Não sem antes reconhecer que somos pecadores, não sem antes nós nos humilharmos diante da presença do Senhor, para que no tempo dele Ele nos exalte. Se humilhar aqui, irmãos, é se colocar na posição de reconhecer que nós somos réu de juízo, estamos condenados, mas que pela graça e misericórdia do Senhor nosso Deus, Cristo se manifestou para nos trazer esta oportunidade de reconciliação com o Pai. E o juízo que está determinado será àqueles que
voluntariamente estão continuamente rejeitando o Senhor. Vamos ler a partir do versículo 23 agora, do 2 Reis, capítulo 23. Josias agora, colhendo essa promessa, ele fala, não, essa promessa não pode ficar só para mim, não. Essa promessa eu preciso compartilhar com aqueles que estão comigo. É a razão de eu estar aqui, compartilhando com você esta palavra que o Senhor tem falado ao meu coração. É um texto que eu vou fazer uma leitura aqui e que, oportunamente, poderemos estar comentando. Vamos ler. Josias junta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Espero que você tenha entendido até agora a palavra. Então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e em Jerusalém se ajuntaram com ele. Tem todo o cenário agora, né? Vamos seguir. Então o rei ordenou todo o ancião de Judá e em Jerusalém se ajuntaram com ele. Ele subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Estavam ali os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E ele leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Eu vejo aqui, irmãos, que ele poderia trazer ali, irmãos, eu li um livro, o livro está aqui, o livro está dizendo isso, e falar com as palavras dele. Não, ele leu. É um princípio importante, irmãos. Nada substitui a leitura da palavra do Senhor. Nada substitui o próprio Deus falando conosco através da sua palavra. O rei se pôs em pé, diz o versículo 3, junto à coluna. E ele, a Bíblia diz aqui, ele fez um concerto perante o Senhor. Para andarem, aqui está falando no plural, ele estava fazendo, mas junto com o povo, para andarem com o Senhor. Guardarem os seus mandamentos, seus testemunhos, seus estatutos, com todo o coração, não era com parte, mas todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras desse concerto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve com este concerto. Final do versículo 3, eu vou ler. E todo o povo esteve por este concerto. O rei manda o sumo sacerdote Uquias e os sacerdotes lá da segunda ordem, ou seja, que trabalhavam, que auxiliavam, e os guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e queimou todos fora de Jerusalém, todos os campos de Cedron, e levou as cinzas dele para Betel. Versículo 5, destituiu os sacerdotes que os reis de Judá, quem antes, Manassés, Amon e outros, tinham estabelecido para estarem ali, apresentando incenso sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército do céu. Versículo 6, tirou da casa do Senhor os ídolos dos bosques para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e os queimou junto ao ribeiro de Cedron. E o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para os ídolos do bosque. E a todo o sacerdote trouxe da sua cidade, e a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou, e a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensaram, desde Geba até Berseba,
e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daqueles que entravam à porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre os altares do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos nos meios dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rimom, para que ninguém fizesse passar a seus filhos e as suas filhas pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés, nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedro. E o rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Massite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos sidônios, e a Quemos, a abominação dos moabitas, e a Micom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu o seu lugar de ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, tinha feito pecar a Israel. Juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó, e o desfez e queimou os ídolos do bosque. E virando-se Josias, viu a sepultura do que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar. E assim os profanou conforme a palavra do Senhor, que apregoara ao homem de Deus quando apregoou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura dos homens, do homem de Deus que veio de Judá e apregou essas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. E demais disso também Josias tirou todas as casas dos altos que haviam nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para profanarem ao Senhor a ira. Ele lhes fez conforme todos os altos que tinham praticado em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, sobre os altares, e queimou os ossos dos homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. O texto ainda não terminou, mas quero dar uma pausa aqui, para dentro desses 20 versículos que nós lemos do capítulo 23, você entender a dimensão e refletir aqui rapidamente comigo a abrangência da atitude de Josias perante aquele povo, que segundo o versículo de número 3, no final, disseram: todo o povo esteve com ele no concerto, para guardarem todos os estatutos e os mandamentos que o Senhor havia proferido através da sua palavra. E a partir do versículo 4 até esse versículo 20 que nós lemos até agora, você vê aí uma limpeza de dimensão histórica, buscando atos que não somente seu pai, seu avô, mas também agora o seu tataravô, ou seja, toda a linhagem até ali na época de Salomão, de erro, de caminho, de envolvimento com a idolatria eles haviam trilhado, praticado. Até mesmo outras atitudes a qual até os reis que
tiveram ali em Israel praticaram, como Jeroboão, filho de Nebate, abrangendo não só ali os pecados da nação de Jerusalém, mas toda a nação, por que não dizer de Israel, para que eles se voltassem ao Senhor. Assim, irmãos, quando nós temos um real sentido de arrependimento e nos humilhamos com humildade diante da presença do Senhor e reconhecemos Ele como o único Deus soberano e ao seu Filho Jesus Cristo a quem Ele enviou, e a partir de agora vivemos uma nova vida, pois aquele que está em Cristo, diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se não me falha a memória, eu vou ler aqui para vocês, nós nos tornamos uma nova criatura. E as coisas velhas têm que ficar para trás, têm que ser deixadas. Capítulo 5 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, versículo de número 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, quando estamos trilhando agora no centro da vontade de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, trazendo uma aplicação para os dias atuais, nós temos que, tal qual Josias fez, um concerto perante o povo, fazer uma varredura em tudo aquilo que foi outrora objeto que substituiu em nossas vidas, na vida de nossos antepassados, para que agora na vida dos nossos filhos e nas gerações futuras eles não venham ter peso e influência. Eles venham ser realmente banidos da nossa vida. E que se outrora vermos no futuro, o mesmo nós já temos sido levados à sepultura, no futuro lá, na eternidade, tomarmos ciência, se é que assim vamos tomar, dos atos dos nossos filhos, foram esses os atos voluntários, foram atos pensados e justos no juízo que da parte do Senhor eles receberam. Por mais que nós não desejamos, não queremos o mal, mas é resultado das desobediência voluntária que o homem colhe o juízo da parte do Senhor. Josias, ele tomou uma postura contra o povo e essa maneira que eles agiram, você observa que por vezes a expressão, eles levaram tudo aquilo a pó. Ou seja, de forma que não tivesse condições de uma hora eu vou lá buscar e resguardar, trazer de volta aquilo que no passado eu havia. Não, para não ter chance de se buscar. Reduzir a pó. Por vezes nós observamos isso. E até mesmo na palavra que o Senhor profetizou há muito tempo atrás. Esta palavra que está registrada aqui do versículo 15 em diante, a respeito ali daqueles ossos que Josias viu, a sepultura daqueles que estavam ali. Essa palavra foi profetizada quase 300 anos atrás, um profeta ali de Samaria, lá registrado no livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. Deus cumpriu, mostrando para nós que não importa o tempo é uma referência nossa, irmãos, mas o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, o que Ele falou, Ele vai fazer, e que a sua misericórdia, a sua graça, ainda que nós não possamos muitas vezes ter toda a dimensão dela, ela ainda está disponível através de Cristo Jesus para nós. Que nós, ainda aceitando buscar renovar, agora não se concentra baseado na lei, mas essa nova aliança que foi constituída em Cristo Jesus, no sangue dele que foi derramado, na qual, quando nós participamos da ceia, o próprio Jesus ensinou e Paulo ratificou quando ele ensina, em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala, esse é o sangue do novo concerto. Nós precisamos ter renovado essa esperança que nos promete a um ato tão nobre que Jesus praticou por nós na cruz, que nos traz alegria no presente e que nos levará às mansões celestiais. E nós temos essa esperança. Pois ele falou, pratique isso até que venha, até que venha. Veja aí o quanto Deus, em Cristo Jesus, Ele tem, através da sua palavra,
nos trazido de oportunidade, até agora, nós buscarmos essa renovação. Josias estava buscando isso com o povo. Pois através somente da palavra, irmãos, é que nós vamos encontrar o verdadeiro reavivamento que para a época de Josias livrou ele e todos aqueles, aquele juízo eminente que iria acontecer. E aconteceu. Mais à frente, nós vamos observar isso. Mas que aqueles que ali estavam, renovando o seu concerto com o Senhor, Deus os livrou. Da mesma forma que nós lemos aqui, na carta de 2 Pedro, capítulo 3, onde diz aqui, segundo a sua promessa, versículo 13, aguardamos um novo céu e uma nova terra, a qual o Senhor aqui ele fala que ele nos há de guardar, aguardando pois essas coisas, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele achais imaculados e irrepreensíveis em paz, tendo por salvação essa longanimidade do nosso Senhor, ou seja, ele está dando tempo para mim e para você tomarmos essa atitude, de tal qual aquela nação teve, de renovar a nossa forma de pensar. Romanos 12:2, ele fala, renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Só assim nós vamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E nós possamos tomar essa atitude que Josias e aquela nação teve de conserto e praticar as mesmas coisas. Não adianta você voltar-se a Deus, dizer que vai obedecer a Deus e continuar querendo, se alimentando e não se arrependendo das suas antigas práticas. Ou eliminando tudo aquilo que possa lhe trazer um ato de fraqueza futuro, uma retomada naquele mau caminho. Consuma, destrua, tira da sua vida. Peça graça aí ao Espírito Santo para te dar direção e vai tirando tudo aquilo que te atrapalha. E você olha agora, a partir de agora, somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Usando o escritor aos Hebreus, Deus me faz lembrar aqui no capítulo de número 12, vou abrir aqui para você, vamos seguir esse conselho. Capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 1 anterior, ele diz assim, olha, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Você tem que deixar tudo aquilo que vai te embaraçar. Reduz ele a pó. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esqueceste da exortação que o argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor, ele corrige o que ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. Se você não suporta a correção, o próprio texto diz, se suportais a correção que vos trata como filhos, por que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardo, não sou filho. Mas se você suporta, tem alegria que você é filho. Nós tivemos nossos pais, quando pequenos, que nos corrigiam, nos reverenciávamos, e nós os reverenciávamos, pelo menos alguns,
E não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos ao nosso Deus? Porque aquele, na verdade, por um tempo, os nossos pais nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Eu sei que é dolorido, muitas vezes é uma palavra pesada, dura, mas aqui diz assim, na verdade, toda correção ao presente não parece de gozo, mas de tristeza. Mas depois, queridos, mas depois vai produzir um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Se eu e você nos deixarmos ser lapidados por esta palavra e agirmos tal qual Josias e aquele povo que fez um concerto diante do Senhor, irmãos, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos alegrar, Ele vai ter prazer de ter comunhão conosco, e nós temos com Ele. Sabe por quê? Depois de tudo isso, irmãos, a partir do versículo 21, só nos restou confraternização, restou celebração da Páscoa. Restou, e a Páscoa representava a libertação, a memória da libertação do povo da escravidão do Egito. E a partir do versículo 21, nós vamos ler que o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque o versículo 22 está dizendo aqui, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, e nem tampouco nos dias dos reis de Judá. Porém, no 18º do rei Josias, olha, tudo um ano, onde relata a sua idade ali, essa Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Lembrando que a Páscoa era essa memória daquilo que Deus fez por eles, e demonstrava ali um ato de memória e celebração. Nós temos estudado recentemente sobre a ceia do Senhor, que é um ato também de celebração. Nos trazemos a memória daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, porque Cristo, segundo o texto de Paulo, capítulo de número 5, versículo 7 de 1 Coríntios, vamos ler lá se é isso mesmo? 1 Coríntios 5, 7, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7, parte B, ou parte final, ou parte C, como queiram. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O Senhor estava ali agora, através dessa determinação de Josias, dizendo para mim e para você também nos dias de hoje, onde temos Cristo sendo a nossa Páscoa. Depois que você, pela palavra, se deixou ser transformado, tirou de tudo aquilo que ocupava o primeiro lugar, que pertence somente a Deus na sua vida, resta agora só viver a comunhão que Deus tem reservado para nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique com esta palavra, que Deus abençoe você e a sua família, e que você possa continuar desenvolvendo a sua leitura e sendo renovado pelo Espírito Santo de Deus a cada manhã. Faça da sua vida também a prática de estar meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. O salmista, quero finalizar com esse texto, esse mais um. Ele diz que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Só tem promessa. Árvore plantada será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a fonte da água aqui, dá fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo que faz prospera. Mas não são assim os ímpios. Não precisa nem ler, né? Os ímpios são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo. Mas você que anda na presença do Senhor, você vai permanecer. Porque o Senhor, versículo 6, Ele conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. E eu finalizo, falei que ia ler duas passagens, a outra
É um texto, uma carta de Tiago, aqui no texto da Nova Aliança, capítulo, estou chegando lá rapidinho para que você não leia aqui errado, capítulo de número 1 e o versículo de número 22. Sede, pois, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Que Deus abençoe. Até uma próxima reflexão, assim Deus permitindo. Fique com Deus.